dia, bom 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 dia! Minha galerinha de recursos humanos, essa galera é forte, não é brincadeira não. Olha aí, já tem o Valteres colocando aí um bom dia esticadão assim, ó. Bom dia, Valteres José, colocou aí um bom dia esticado, com força, com determinação. Vamos que vamos, recursos humanos, vamos pra cima. Ética, relações interpessoais, iniciando para vocês. Tá certo, meus queridos? Como é que tá aí? Como é que tá aí em Buriti do Lopes, em Curral Novo, Juazeiro do Piauí, né? Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, não é isso? São Miguel da Baixa Grande, faltou alguma, diretora? Francisco Macedo, olha aí. E a turma no YouTube bombando aí com o bom dia esticado, rapaz. Paloma esticou o bom dia aí que foi grande, rapaz. A energia dela tá boa. Valquíria Bonfim também esticou que foi grande. O Alisson deu bom dia, o Francisco também. Nossa querida Fátima Campelo aí também, acompanhando, olha aí. Maria Raíssa esticou no bom dia. O Alisson dizendo que é Porto do Piauí, ou não é? A Nájila também, Maria do Carmo Leal, rapaz, eu tô vendo aí uma energia positiva e muito para essa aula. Tu não tá brincadeira não, né, diretora? Olha aí, pessoal de Porto aí ligadinho, de Buriti dos Lopes também. Todo mundo aí, ou no YouTube, ou no IPTV, né? Meire Rocha esticando o bom dia aí, Manuel Emídio, ó. Rapaz, a turma hoje tá energizada, eu tô impressionado hoje, viu? Será que é porque tá chegando perto do quê? Não sei, não chegando perto de nada, né? É uma semana como outra qualquer, é a energia que tá positiva demais. Vamos que vamos, galerinha. Vamos falar um pouquinho de um assunto que a gente tem que aprofundar um pouco mais, né? Olha o conteúdo de hoje aí, olha o nosso conteúdo, Prata do Piauí. Paloma aí representando o Prata do Piauí. Informações acerca da natureza das questões que envolvem as questões sociais, ambientais, dimensões contábeis e finanças, principalmente dentro dos recursos humanos, mas dentro dessa relação com a ética e as relações interpessoais, tá, gente? Então, o tema hoje é um tema que a gente vai correr atrás para saber o que a gente precisa fazer, né? Estabelecer como padrão, pessoal aí de Pau d'Arco aí dando bom dia no IPTV, eita turma forte, eita turma com energia, vamos que vamos, galerinha. Ó, seguinte, já para início, lembra que a gente falou, a aula passada, nós mencionamos sobre algumas questões que envolvem, né, nossa postura ética em relação a alguns ambientes. Pois é, a gente levantou acerca disso, e eu queria dar uma revisada, tá? Principalmente em relação a essa abrangência, né, das posturas éticas em relação ao tempo, às áreas internas, os ambientes, os níveis hierárquicos. E a gente tem isso como uma máxima. Por quê? Porque o fator temporal, as diversas áreas, todas elas precisam ser determinantes para que a gente possa estar usando a nossa postura ética, gente. Então, os níveis nas cadeias de produções, as embalagens, isso tudo é na questão mercadológica principalmente. Então, como a gente levantou isso na aula passada, eu estou dando a revisada, tá? Outros assuntos que a gente levantou com relação ao desenvolvimento de um código de conduta, onde a gente tinha que estar levantando e entendendo um pouquinho que este aspecto está ligado ao quê? Às diferenças individuais, à legislação, a objetivos empresariais e à missão, visão e valores da empresa. Não foi colocado visão aí, mas também entra a visão, tá? Outra questão que foi levantada é em relação à teoria do negócio, né? A relação, a teoria do negócio de uma empresa. É falso afirmar o quê? É falso afirmar que não devemos trabalhar na perspectiva de ser avaliado quando ocorre um sucesso de um concorrente, ou seja, isso está muito ligado à postura da empresa.
Não falar mal do concorrente também é uma política interna da organização, tá? Seguindo disso, nós temos as alternativas que seriam, no caso, a alternativa que seria verdadeira entre todas essas, seriam as políticas e posturas éticas que constituem um conhecimento e informação. Ou seja, a valorização da empresa por esta dinâmica, por este comportamento. Então, essa é a única verdadeira entre todas essas outras que foram disponibilizadas. Além também dessa questão que ela vem relacionada, não consiste em exemplo de falta de ética, divulgar um breve texto disponível na internet, citando a fonte em seu trabalho particular, desde que essa fonte seja verdadeira, isso não é falta de ética, certo? Outra questão que nós levantamos foi quais pessoas, né, o código de conduta na empresa deve abranger, e aí a gente relacionou conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores, todos os stakeholders. Os stakeholders fazem parte, gente, desta trajetória de construção do código de conduta, tá? E na sétima, o que são os stakeholders? A gente sempre menciona sobre os stakeholders. Lembra realmente que os stakeholders fazem parte das nossas políticas, tá bom? Isso mesmo, Juliana Nunes, isso mesmo. O conhecimento não deve ser passado, isso. Ele deve ser o quê? Não existe algum conhecimento de que não deve ser passado? Que tipo de conhecimento? Seja mais específico, minha querida Juliana Nunes. Tá? E aí a definição para os stakeholders, pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse pela empresa, que possam ser, né, quem? Os fornecedores, os investidores, os acionistas, os representantes, os funcionários, aqueles, até mesmo os familiares dos funcionários fazem parte do stakeholder, a sociedade, o governo federal, municipal e estadual fazem parte dos stakeholders, tá? E num levantamento acerca do código, da abordagem do código, 5 assuntos pertinentes seriam o quê? O cumprimento das leis, pagamento, as operações com parte relacionadas às doações, atividades políticas, o nepotismo, isso tudo entra, gente, olha só, isso tudo entra numa revisão em relação à conduta. Eu pedi só 5, mas a gente tem aí N, segurança do trabalho, relações com a comunidade, o uso de álcool e drogas e um trabalho de acompanhamento por parte dos colaboradores que tem problema, por exemplo, com álcool, com droga. Isso tudo está dentro do código de conduta, faz parte desse processo. Já no levantamento relacionado à pessoa física, ou seja, a parte relacionada a isso, trazemos alguns exemplos de definição entre os dois. A questão da pessoa física, a gestora, ela tem lá o seu CPFzinho, a pessoa jurídica é a empresa, com as suas ações, com um CNPJ, uma outra identificação, tá? Uma outra identificação. Estou fazendo uma revisãozinha em relação aos nossos assuntos abordados na aula passada, nas aulas passadas. Então, um somatório. Exemplifique uma situação em que o gestor tem um conflito de interesses, por exemplo, e a gente levanta questões acerca de que o sócio que possui investimentos na empresa concorrente, ele é sócio de um e tem também ações na outra. Um administrador, por exemplo, que é sócio da concorrência, um grupo de gestores que possui interesses diversos na empresa, ou um membro do conselho da empresa que ao mesmo tempo exerce a função de gestão. Tudo isso para a gente entrar em quê? Numa estrutura de análise das informações, meus queridos. Informações que envolvem as questões sociais, questões ambientais, as dimensões contábeis e principalmente um balanço acerca do que pode ser integrado e o sigilo das informações dentro dos recursos humanos com outros setores, especificamente com a contabilidade,
que são dados extremamente que estão lá dentro da contabilidade dos recursos humanos também. O recursos humanos tem que ter um profissional da área contábil que saiba fazer relatórios, por exemplo, de balanço social. Por quê? Porque entra aí a perspectiva de responsabilidade social também. Agora, perceba uma coisa, ó. Pedi para minha querida diretora compartilhar a tela. Veja o seguinte, todos esses aspectos que estão aí, eles são levantados numa perspectiva onde a empresa que tem responsabilidade social, ela não pode confundir isso com filantropia. É o que, professor? É isso mesmo. Não pode confundir com filantropia. Filantropia é diferente de responsabilidade social. Em qualquer livro que você tiver acesso, em qualquer livro que você for pesquisar, você vai ver a diferença. Responsabilidade social, gente, ela é mais profunda do que a filantropia. Filantropia, você faz ações pontuais para doações para determinadas entidades. E aí, essas entidades, elas pontualmente recebem essas ações. Quando eu entro com um projeto de responsabilidade social dentro da empresa, eu tenho que colocar, por exemplo, dentro do código de conduta, que aqueles colaboradores, eles vão ter pelo menos 2 horas do seu trabalho dedicado a entidades sem fins lucrativos para disseminar a autorresponsabilidade social. Ou seja, são projetos contínuos. Então, é uma política de responsabilidade social, não são ações pontuais, filantrópicas. Então, tenha essa definição bem concretizada na sua cabecinha, porque responsabilidade social é um conjunto de ações, de projetos que são executados com impactos na busca de mudar indicadores, tá? E esses indicadores, quando você usa de forma toda estruturada, legalizada, com relatórios financeiros, com relatórios sobre os processos internos das ações, com relatórios do que o colaborador aprende, o que ele cresce com aquelas ações, com relatórios acerca do qual é a aproximação que ele, que beneficia ao cliente em relação a isso, o que traz de benefício, por exemplo, de impacto, é uma situação que ela tem que ser comprovada. E eu tenho que ter os relatórios sociais. E para isso eu tenho que saber quanto é que foi investido. E para isso eu tenho que saber o que aconteceu com relação à questão financeira. E prestar contas disso. Prestando contas disso como um relatório social no final do ano, por exemplo. Quem geralmente está envolvido nessas ações? Profissionais de recursos humanos, profissionais de contabilidade, de administração, pessoal de marketing. Pode até entrar mais profissionais, mas basicamente esses, tá? E por que algumas organizações fazem isso? Porque elas também têm que estar voltando alguma ação para a sociedade. Mas também existem benefícios, existem descontos em relação a impostos, ou municipais, ou federais, ou estaduais. Cada estado pode trabalhar numa perspectiva assim. Para o quê? Para fomentar um trabalho social por parte das empresas. Então, as empresas também ganham com essa perspectiva de uma análise do que está acontecendo no ambiente, do que está acontecendo na questão social, no impacto da economia local, por exemplo, no impacto da cultura local, por exemplo. Nós temos o exemplo da Vale do Rio Doce, aqui no estado do Maranhão, que ela investe muito em projetos sociais, investe muito em projetos culturais. Por quê? Porque ela tem as leis que também vão favorecer ao final do ano em relação a um certo descontozinho por esse investimento. Claro, uma coisa pela outra, né? E aí entra outra situação. Ela também é responsável por também desenvolver aquela região que ela está lá.
Então a comunidade que ela está extraindo, por exemplo, o minério, a comunidade ela está ali de uma certa forma recebendo e vai ter que receber todo um retorno, ou numa questão de segurança, ou numa questão de saúde, ou numa questão de educação, sendo investido naquela comunidadezinha. E a empresa, a organização, ela faz isso também, tendo e sabendo que ela vai ter um retorno, e um retorno até mesmo também de imagem, que é o chamado marketing social, tá? Então, tem todo esse contexto, algumas fazem de forma séria, e é isso que a gente vai enfatizar. Outras usam só como um marketing, mas na verdade não fazem de forma séria. E fazem algumas ações fora, mas não fazem com os seus colaboradores. Ou seja, é por isso que essa pauta entra dentro da disciplina, entendeu? De ética e relações interpessoais, para mostrar para vocês que é preciso ter seriedade, é preciso desde agora, eu quero saber, hein? Eu quero saber quem aí dos municípios de Buriti dos Lopes, Curral Novo do Piauí, Francisco, o que, minha querida, que eu esqueci? Francisco Macedo, Juazeiro do Piauí, Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, quem dos alunos que estão aí e que estão também aqui no YouTube, a Marta, a Raíssa, o Alisson, a Nájela, a Maria do Carmo, a Meire, a Paloma, a Juliana Nunes, a Olindimara Silva, quem participa de projetos sociais? Projetos sociais. Mas se já participou de uma ação social, já está valendo, tá? Mas quem dedica pelo menos aí uma horinha por semana para participar de projetos sociais, sem fins lucrativos, tá? Você doando o seu tempo para isso. Quem faz isso? Coloca aí, coloca a tua experiência aí no IPTV, né? Fulano de tal, participa em projeto tal, que realiza tal, entendeu? Eu quero ver até que ponto vocês estão se dedicando para esta área. Por que isso, professor? Porque quando você entrar dentro da organização, você vai ter que cuidar de uma área dessa, entendeu? E para isso você tem que estar lá praticando, tem que estar praticando. Eu tenho um tempo ocioso e eu não uso pelo menos uma hora por semana para estar dedicando e até mesmo colocando meu conhecimento naquela entidade, por exemplo, e aí quem sabe receba um certificado como voluntário, esse certificado vai para o teu currículo e você já tem ali um diferencial no teu currículo em relação a quando for, por exemplo, recrutado e selecionado por uma instituição. Hoje, gente, no recrutamento e seleção, os profissionais estão olhando muito se você tem essa capacidade, essa leitura de responsabilidade social. Tá? Então, olha essa situação aí, olha esse cenário. Se você nunca se dedicou ou se nunca realizou, né, ou participou de uma ação social ou de projetos, tá bom? Faz essa reflexãozinha aí. Voltando para os slides. Então, sobre o assunto em relação às questões que envolvem quantitativo e qualitativo. Olha o que nós temos. Olha só. Demonstrativo de natureza social e ambiental. Qual é a ênfase? A ênfase é você seguir normas de balanço social, demonstração do valor adicionado, né? Está dentro das normas brasileiras de contabilidade técnica, especificamente, porque o recursos humanos tem que conhecer um pouco de contabilidade e aplicar a ética em relações interpessoais também, aplicando a contabilidade e o conceito, a ética na contabilidade principalmente. Contudo, entendo o seguinte, que eu tenho que estar ali numa perspectiva de demonstrar esta natureza. O que precisa? Eu preciso saber, por exemplo, fazer comparações entre períodos, fazer a divulgação do comprometimento e das ações sociais que ocorrem dentro da empresa, comparar empresas e os segmentos principalmente, ampliar a transparência institucional, mostrar que nossa responsabilidade social, ela
é transparente, além de estar ali, ó, prestando contas com acionistas, funcionários, terceirizados, mostrando que existe realmente uma ação transparente. Comunidade externa, essa forma de trabalhar é uma forma diferenciada, gente, quando você investe na área social, tá? Aí você me vem com a reflexão, olha só. Nós temos alguns autores que levantam acerca do movimento de responsabilidade social. O responsabilidade social, ou RSE, ele tem uma perspectiva de desenvolver fortemente alguns pilares, e principalmente isso aconteceu durante as últimas décadas, tá? Isso vem crescendo de uma forma assim, realmente sincera. Ok, mas eu tenho que saber que na produção e na gestão não existe mais qualidade sem responsabilidade. Então, a responsabilidade passa pela qualidade para que eu possa chegar à excelência e à alta performance. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando o balanço social foi criado para demonstrar, descrever a relação dos impactos daquela empresa na sociedade interna e externa, ele veio com a finalidade. Qual foi? Foi a necessidade de prestar contas, meus queridos. Prestar contas para mostrar realmente o que estava acontecendo. Então, todavia, contudo, no século XX, nós temos autores como, por exemplo, Torres, que enfatizou. E ele dividiu em 3 períodos as fases que antecederam o documento de balanço social. Quais foram? Primeiro, a origem, na década de 60 e 70, o fortalecimento desta peça científica, que é o balanço social, na década de 80 e na década de 90, a consolidação por parte das empresas que queriam um diferencial competitivo. Ah, professor, então quando eu falo em diferencial competitivo, eu penso já também na criação do balanço social. Exatamente. E aí você vai ter, na origem dos anos 60 e 70, alguns fatos. A Carta de Princípios de Dirigentes Cristãos, que está sendo relacionada às empresas. Em 65, em 71, a companhia alemã produzindo relatório social, então como referência a nível mundial. A empresa Singer, na França, que considerou o seu primeiro balanço como uma referência também, e aí, na história, ela já começa a colocar um ritmo diferente. Ou seja, o movimento, gente, é um movimento mundial, não é um movimento do Brasil. Olha onde é que começa essa essência. A associação cristã, aí já na década de 70, no finalzinho, ela já entra com um tema aí do balanço social, como também uma exigência. Ou seja, esse histórico do balanço social, ele vem consolidado, meus queridos, com grandes ações. Em 84, Tinoco apresenta o primeiro trabalho acadêmico sobre balanço social na área contábil, por exemplo. Olha como é consolidada pela área contábil aí. Olha como você tem que entender essa área, porque ela traz uma vertente ética, ela mostra a transparência, gente. Mostra a transparência. Olha só, tô vendo a turma participando aí, colocando, hein? Colocando o nome da galerinha aí. Os alunos aí de Porto, Maria do Carmo, Leal, Cassandra Ferreira, Janaína, quem mais? Cássia Brenda, Érica fez já uma ação social, show de bola, minha querida, olha aí, ação em um jogo solidário. Francisco Lima, Gabriel, Alisson, Sérgio, Samuel, Maria Clara, Caroline, Vitor, turma toda ligadinha, eu quero ver vocês aí, hein, mandando ver. E aí a nossa querida Maria do Carmo Leal, colocando aqui que está assistindo pelo IPTV, na escola Miguel Nunes, mas também participando no YouTube. Rapaz, a turma está interagindo mesmo, viu? Minha diretora, não é brincadeira não. Usando os dois.
Então, meus queridos, olha o histórico do balanço social no Brasil também. Olha como é que ele traz uma fortaleza aí do valor adicionado, que ele vai conquistar, ele vai ter uma estrutura que vai mostrar o quê? Que realmente a empresa está investindo em todos os processos que dão lisura, que dão transparência para aquela organização. Aí, nós entramos em quê? Nós entramos numa perspectiva acerca desta consolidação, da responsabilidade social na empresa como um todo, de uma forma geral. Entenda o seguinte, nos anos 90, a peça de adoção da filantropia e da assistência social, ela se movimenta nesse contexto. Por exemplo, o que vocês aprendem com os nossos outros queridos professores, né? Nós tivemos uma aula agora de quê? Professor Assis, não foi, minha querida? O professor Assis falou sobre o quê? Você lembra o que o professor Assis falou nesta aula? Aula passada? Qual foi o tema? Lembra, minha diretora? Hã? Lembra não? Qual é, minha diretora? Liga aí, qual foi? Segurança da informação. Aí, minha diretora, peguei ela no flagra aqui. E ela aqui pensando o que foi segurança da informação. Pois é, isso é segurança da informação. Essas informações precisam estar em sistemas, por exemplo. Então, todos esses professores que estão com vocês, nós vamos fechando o conteúdo acerca do quê? De cada ação que você precisa tomar e interligar as disciplinas. Quer dizer, essas informações que estão no balanço social, elas geralmente vão para um sistema de informações de uma intranet. E nos anos 90 isso começou a ser disseminado dentro das organizações. Um instrumento, por exemplo, de marketing, gente, foi alavancado. Os relatórios de sustentabilidade também, ou seja, começou os primeiros a serem feitos. Agora, nós tivemos um impacto muito positivo, que foi com o nosso querido Herbert de Souza. Herbert de Souza, ele sim, é um marco na história da responsabilidade social no Brasil. O chamado Betinho, do Instituto de Análises Sociais e Econômicas. Em 1997, mais ou menos, ele se destacou a importância deste balanço social e da disseminação também de o quê? Do chamado selo de balanço social. Olha só, aquilo que traz a referência. Esse selo foi fornecido até 2008, mas hoje ainda há empresas que utilizam este modelo, tá? Ainda há. Então, gente, depois pesquisem sobre esta lenda. É uma lenda, gente, é uma lenda. Herbert de Souza, Betinho, tá? Ele é um cara que é a cara da responsabilidade social no Brasil. No Brasil. Extremamente ético, uma pessoa extremamente simples, um sociólogo que sabia realmente o que eram as relações interpessoais e que disseminou o bem. Então depois pesquisem sobre ele, Herbert de Souza, o Betinho, tá? E aí, meus queridos, a gente tem alguns termos que são utilizados dentro desta dinâmica. A demonstração, por exemplo, do valor adicionado. O valor adicionado, que ele é integrante ao balanço social, ele vem com uma perspectiva bem burocrática mesmo. Ele veio com a publicação da lei 11.638 de 2007. Olha como ele já veio um pouquinho tarde. Olha só aí, né? Passou a ser obrigatório para as companhias abertas, nas normas brasileiras de contabilidade, ou seja, neste reger legalmente de todo esse procedimento de aplicação da responsabilidade social. Então, a questão foi fundamentada principalmente nos aspectos do macroambiente, nas questões econômicas. E aí você tem este anexo também sendo, né, e a gente colocou aqui um exemplozinho de demonstração, do produto interno bruto. Operações que que foram feitas pela empresa, que eles precisam estar colocando lá.
nas situações. Isso mostra, gente, o quanto a empresa está envolvida com a sociedade, tá? Com a sociedade especificamente. Mas mostra também o quê? Que a empresa não tem nada a esconder. Este modelo de demonstração do valor adicionado, ele vem com percentuais. Por exemplo, destinados a recursos para pessoal. Ele vem determinado aqui, ó. O que você tem que entender e discriminar, que é algumas situações que envolvem impostos, taxas, contribuições, remunerações, remuneração de capitais próprios, entre outros. Então você vai ver aqui uma demonstração, uma peça, onde é colocado ali a receita e isso é passado para os colaboradores, gente, para mostrar como está o avanço da empresa, o que eles precisam estar sabendo, o que é depreciado, o que não é, como eu tenho ali a venda sendo feita de mercadorias, de produtos e serviços. Quando a empresa passa isso, automaticamente, e aí as grandes empresas fazem isso, os grandes grupos fazem isso, as pequenas não fazem ainda muito, as médias nem tanto, mas a gente não pode deixar que isso, né, pelo menos entre, por exemplo, o corpo de gestão, seja deixado de lado. Por quê? Porque quando a gente entra na perspectiva de analisar o que é que o conselho, por exemplo, de contabilidade faz, você tem que ter a noção do que ele faz, como é que ele se estabelece, o que ele tem que estar se comprometendo, porque tudo isso entra no fator ético. A responsabilidade social ligada ao quantitativo, ligada ao plano cartesiano da contabilidade. A geração e distribuição de riqueza, os recursos humanos, como é que eu envolvo esses recursos humanos nessa nomenclatura de contabilidade, a interação da entidade e do ambiente externo, ou seja, como é que eu lido com os meus grupos de interesses. E aí eu tenho que entender um pouquinho sobre esta norma brasileira de contabilidade. Essa norma, ela não é obrigatória para as empresas, mas ela traz aspectos que são bastante relevantes. Bastante relevantes. Por quê? Porque ela mostra que você não pode deixar passar o plano cartesiano, os indicadores quantitativos. Você não pode deixar de passar. Então, ela, de uma certa forma, ela revitaliza a compreensão acerca do número da empresa. Por exemplo, quando se afirma que o total de investimentos com saúde ou educação não podemos estar comparando a um grande grupo e uma microempresa, revitalizando, por exemplo, o seu porte. É possível fazer comparações, mas eu tenho que colocar nas devidas proporções. O comparar em períodos de forma mais clara traz uma situação onde você, por exemplo, vai fazer uma estratégia de benchmarking. Benchmarking, que é o quê? Estudo das melhores práticas. E vai comparar duas empresas para você trazer novas práticas. Aí você tem que saber o que acontece nos recursos humanos, por exemplo. Você tem que dissecar o que acontece nos recursos humanos. Você tem que detalhar, por exemplo, a sua transparência aí em relação às ações, quanto à remuneração, os benefícios concedidos a empregados, aos trabalhadores, aos terceirizados, aos autônomos. E olha os detalhes que você precisa ter para passar isso para a contabilidade. Olha o que você precisa estar aí. Lembra disso, tá? Lembra que essa ênfase, ela é feita em cima disso, tá? Olha só, é aí que você vai entender um pouquinho mais do quanto o recurso humano precisa trabalhar. Veja bem, é aí que você vai correr atrás disso aí, tá certo? Porém, saiba que para todo trabalho que você executa, você vai ter que prestar conta. Esta remuneração especificamente para o conselho administrativo, familiar principalmente. Nós levantamos assuntos já sobre, por exemplo, questões que envolvem empresas familiares, não é? E aí o que acontece? Você tem que entender que quando você está numa empresa familiar,
os detalhes em estar passando isso para quem está lá compondo o conselho administrativo faz parte do processo. Agora saiba do seguinte, isso tudo tem que ter comprovação. Em relação ao quê? Remuneração, as relações dos relatórios de remuneração de entidades para os colaboradores, os gastos com encargos sociais, com alimentação, com transporte, com previdência privada, com saúde, com segurança, medicina e trabalho, com a educação ambiental, entrando aqui a questão da sustentabilidade, com a cultura e investimento, nos treinamentos, por exemplo, lúdicos, no desenvolvimento de cada um dos colaboradores, se existe um suporte para os colaboradores em relação a creches, auxílios e etc. Ou seja, se tem, né, por parte da empresa uma participação nos lucros. Então, veja que esses detalhes aí, eles vão ter que estar sendo discriminados nos relatórios. As informações que você vai ter que passar de natureza social e de uma forma geral do ambiente. Tá? Mas você ainda tem alguns outros dados que precisam ser relacionados. Como, por exemplo, qual é o total de empregados ao final do ano em exercício? Quantos foram admitidos? Quantos foram demitidos? Quantos estagiários nós tivemos dentro da organização? Os portadores de necessidades especiais, se a empresa for grande, ela tem um número específico para isso. Os que prestaram serviço para a organização, do mesmo jeito. Ter os números em relação ao gênero, a faixa etária de idade é importante, porque eu vou saber como é que estão o confronto entre as gerações, saber o nível de escolaridade de cada um dos colaboradores, ter as informações dentro do sistema de informações, no chamado SIG, Sistemas de Informações Gerenciais. Tentar aplicar essa perspectiva de quê? De que você pode fazer com que haja relatórios acerca de detalhamento desses nichos de empregados, de colaboradores principalmente, tá? Então isso repercute na contabilidade, principalmente. Agora entenda o seguinte, algumas informações eu também tenho que ter, questões que envolvem, por exemplo, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A consolidação das leis trabalhistas, elas entram numa perspectiva de que você vai ter que estudar e estar se atualizando constantemente acerca da CLT. Número de processos que ocorrem, que são movidos contra a empresa, os que são julgados procedentes e improcedentes, as indenizações, por que isso ocorreu, qual foi a falha do recurso humanos em relação a isso. E isso tem que estar sendo relacionado, gente. Tem que estar aí sendo encaixado dentro da tua perspectiva técnica, como técnico em recursos humanos. No entanto, contudo, o que nós temos? Primeiro, eu tenho que saber que nesse ambiente externo eu também tenho que estar acompanhando. Que tipo de investimentos são feitos? Por exemplo, relativos à comunidade onde aquela empresa está. São feitos na área de educação, cultura. Há um empenho em relação a isso? Há repercussão, por exemplo, né, em projetos de saneamento, em saúde, em esporte, em alimentação. Quando eu vou para a interação com os clientes, o que é que deve ser enfatizado e evidenciado nos relatórios? As reclamações diretamente da entidade, dos órgãos que são lá utilizados para proteger os consumidores. Eu tenho que ter esses relatórios. Eu tenho que saber se existe algum processo judicial, se tem alguma reclamação em instância superior que foi arrolada. Eu tenho que estar acompanhando isso. E tenho que entender se ocorreram e por que ocorreram multas e indenizações por parte de clientes ou até mesmo fornecedores, gente. Então é claro que você tem que tentar discriminar isso aí e colocar isso como um histórico. Agora, tudo isso como uma base para você ter a questão técnica sendo trabalhada.
tá? A questão técnica sendo trabalhada. E essa questão técnica, ela vem também para que você possa ampliar o que acontece com relação a outros investimentos, voltados principalmente para a questão da sustentabilidade, para o meio ambiente. Então, grandes empresas trabalham na perspectiva de mapear estes gastos. Gastos com preservação, gastos com manutenção, gastos com a comunidade de uma forma geral, com os projetos que estão em andamento, com o investimento de projetos ambientais, caso ela tenha. Isso tudo também vem da norma estabelecida por quê? Para colocar nos relatórios sociais. Todavia, no entanto, o que nós temos que estar tentando lembrar para vocês? Que existe o chamado relato integrado, que é de forma ética, para que eu melhore as minhas relações interpessoais com os meus grupos de interesse, a preocupação das empresas com os aspectos éticos, com a transparência nos seus relatórios em relação à sustentabilidade. Então você vai entender que nesse contexto, meus queridos que estão aí em Buriti, tem gente? Em Buriti? Em Buriti dos Lopes, em Curral Novo do Piauí, em Francisco Macedo, em Juazeiro do Piauí, em Pau d'Arco, em Porto, em Prata do Piauí, em São Miguel da Baixa Grande, que, tendo ou não tendo uma grande empresa, esta empresa ela vai ter que se preocupar com isso. E quando ela se preocupar, o fator ético ele vai ser decisivo. Não adianta você fazer ações isoladas e essas ações apenas servirem de marketing, não. Tá? Não adianta. Então, quer dizer, o marketing ele pode até estar junto da situação, mas veja bem, esse marketing ele tem que ser utilizado a favor, mas mostrando o que está acontecendo na realidade. O que vem como principal preocupação das empresas hoje? Agregar eixos de sustentabilidade, que são em aspectos ambientais, sociais e econômicos. Agora, entenda o seguinte, este relato integrado, ele traz uma reflexão, certo? Primeiro, o mercado brasileiro, ele precisa estar se adaptando. E aí, principalmente o que vem acontecendo desde 2012, que foi criado a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. O relato integrado, aí buscando o engajamento e a implantação que estimula o que? As empresas nesse processo de transparência contínua. Hoje a comissão tem em torno de 190 participantes e 90 organizações. No período de abril a julho de 2013, esse modelo integrado, ele foi definido em audiência pública. Isso mostra que as instituições nacionais estão se encaixando nas normas estabelecidas pelas instituições internacionais. O modelo regulador e principalmente de padronização, gente. Este relato integrado, ele é uma comunicação concisa de como, sobre o que acontece na estratégia, na governança, no desempenho, nas possibilidades que a empresa tem de lucrar, mas de forma transparente, numa criação de valor único, mas que ele tenha um estabelecimento de prazo curto, de médio e de longo investimento. Então, isso é levantado na maioria dos países que trabalham a ética por meio da responsabilidade social também. Então, o relato integrado ele é trabalhado nesse contexto. O que ele possibilita? Melhorar a articulação da estratégia para o negócio, principalmente. Novas, e principalmente quando está levantando novas necessidades e criando novas expectativas para o mercado. Permitir
um melhor diálogo entre a empresa e os fornecedores no capital financeiro, ou seja, quando a empresa abre para o mercado financeiro as suas ações, desenvolver departamentos mais conectados, quebrar as áreas fechadas, ou seja, você dar a viabilidade das pessoas estarem, por exemplo, trabalhando num galpão. Resultado, possibilitando uma maior transparência, inclusive na questão física, gente. Na questão física. Aprimorar processos, e processos que sejam processos que possam melhorar a performance das pessoas na execução. Então, saiba o seguinte, reduzir o custo de capital é investimento, ou seja, você fazer mais com menos. Olha só o quanto tem de impacto positivo para a organização, uma vez ela se adaptando aos padrões estabelecidos para que tenha uma condução ética na sua gestão. Todavia, por exemplo, esse relato integrado, gente, ele traz algumas reflexões, tá? Ele traz algumas reflexões. Reflexões acerca de quê? De que não importa se ela é uma grande empresa, se ela é uma pequena empresa, se ela é uma empresa, por exemplo, familiar ou se ela não é familiar. O que importa é que isso é aplicado em todas as empresas que querem passar uma cultura ética e onde a moral, os valores, eles são defendidos dentro da organização. Para isso é que eu uso a transparência nos sites, a transparência com os meus grupos de interesse, porque isso traz uma visão integrada. O ampliar desta visão é exatamente a repercussão da transparência das empresas em relação aos aspectos sustentáveis. O processo de desenvolvimento dentro da organização, quer seja ela pequena, quer seja ela grande, quer seja ela familiar, quer seja uma transnacional, não interessa. Vai interessar é que haja o desenvolvimento contínuo por meio de uma regulamentação. Agora, isso se estende também aos apoios das instituições públicas e privadas, tanto no setor público quanto no setor privado. Contudo, se eu for para um outro nicho, para as empresas pequenas, médias, para as micro, mesmo não sendo obrigatório no Brasil, essas ferramentas, gente, elas precisam adotar e levantar questões seguindo alguns fatores, tá? Precisam dar a ênfase em seguir alguns fatores. Por exemplo, as empresas menores, é claro que têm uma menor estrutura, infraestrutura principalmente, né? E tem dificuldade de acesso a informações, porque também tem pouco capital para elaborar, por exemplo, desenvolver demonstrações de natureza social, né? Discutir com a sociedade, não tem nem tempo praticamente para poder estar perto da sociedade. As grandes, elas têm esse tempo para mostrar toda a sua lucratividade, porque elas têm uma estrutura grande também. Agora, ela pode fazer alguma coisa menor, construindo os seus indicadores. Os indicadores, eles não consideram o porte da empresa. Eu posso fazer tanto para uma pequena, como para uma média, para uma grande. É claro que vai depender da capacidade da empresa de realizar esses relatórios transparentes. Por que a gente coloca isso? Porque, por exemplo, em uma empresa familiar, que é bem pequena, certo? Dando ênfase aqui, em uma empresa familiar, que ela é bem pequena e criada para a subsistência da sua família. Como há muitas no país, então nós temos um número muito grande no país, ela não tem interesse de elaborar e divulgar esses demonstrativos, não. Ela não tem. Alguns não têm nem tempo, alguns nem conhecem, né? E demonstram baixo gasto em educação, por exemplo,
em saúde. E esse investimento, ele pode ser padronizado para grandes e pequenas e médias empresas. Agora, o exemplo aí ele é colocado da seguinte forma: e se uma empresa familiar que tem 4 funcionários e tem gastos mensais com bolsa de estudos para 3 funcionários, por exemplo, ela fizer uma apresentação aí dos gastos reais? Parece ter pouca representatividade, né? Mas é a perspectiva de estar comparando o número de bolsas de estudo por funcionário, que vai se observar um número de 75% de investimento aí. Se ela for atrás dos benefícios, por exemplo, numa política de tentar mostrar que incentiva isso para os funcionários, isso é um trabalho que chega a ser também nominado de endomarketing. Endomarketing. Por quê? Ele está fazendo investimento nos colaboradores e eu estou fazendo um marketing. O endo é de interno e o marketing interno está sendo feito. Então, nesse contexto, de uma forma geral, os demonstrativos de uma empresa pequena, de porte pequeno, ele sugere alguns indicadores a serem levantados. O próprio empreendedor ele vai ser o responsável pelos recursos humanos, por exemplo, não é? E aí, ele vai levantar a questão da bolsa de estudo, os gastos que ele tem com treinamento com funcionário, os gastos da alimentação e transporte dele, da saúde desse funcionário, a participação possível de lucros nos resultados, as possíveis demissões em relação aos que já passaram nesta empresa, pequena empresa, os estagiários, os processos trabalhistas. Ele vai ter que levantar tudo também do mesmo jeito, as reclamações que são recebidas na justiça por aqueles colaboradores que já passaram, os investimentos e gastos em projetos ambientais. Isso tudo ligado ao quê? A receitas, investimentos e receitas brutas. Olha o detalhamento que precisa ser feito aí nos seus relatórios. Então, empreender também faz com que você perceba o seguinte: eu vou ter que detalhar para entender um pouquinho mais como é que eu posso levantar esses dados e melhorar esses dados ao longo dos anos. Isso, se eu for fazer, por exemplo, e entender a minha conduta com os stakeholders, aí é uma outra história. Perceba o seguinte, minha querida diretora, ela sendo uma empresa profissional e que ela seja gerenciada por uma família, ela sendo pequena, média ou um grande grupo, por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza, neste ano de pandemia, conseguiu alavancar as suas vendas em mais de 100%. Por quê? Porque ela já tinha um contato, primeiro, um contato transparente com os seus stakeholders. Quem são? Os seus parceiros, os seus fornecedores, os seus clientes internos e externos. Só para vocês terem uma ideia, o Magazine Luiza ele disponibilizou, eu já falei isso aqui outras vezes, ferramentas para quem quisesse empreender durante a pandemia, vender os próprios produtos que ela vendia digitalmente, e aí essa pessoa ganharia comissão e vendia para outros colegas. Ou seja, consumidores vendendo para consumidores. Olha que relação aí de investimento do empreendedorismo social, gente. Olha que relação aí do empreendedorismo social. Então, coisas que outros grupos não fizeram, e eles fizeram. Nós temos, por exemplo, um grande grupo aqui no Piauí, o Armazéns Paraíba, que foi na pandemia que acordou e começou a fazer o seu trabalho virtual, ter o seu primeiro site, porque Armazéns Paraíba não tinha o seu site, certo? Não tinha. Resultado, teve que na pandemia aprender a ser digital, a começar a entender como é que ele poderia investir isso nos próprios grupos deles, em que fazia parte daquele ciclo, daquele ecossistema comercial, a questão mercadológica principalmente. Então, analisa isso, vê que essa postura
do profissional de recursos humanos de estar tanto atrelado às questões qualitativas, mas as questões quantitativas são importantes, as questões numéricas são importantes. Você tem que ter esse pensamento analítico, porque você vai ter que, por exemplo, elaborar relatórios quantitativos. Vai precisar de pessoas que tenham expertise analítica nessa área também. Isso para demonstrar a transparência do teu setor, para demonstrar o quanto você é ético e o quanto você está ali colocando tudo, todos os itens ipsilitre, colocando isso para a sociedade, mas para os acionistas, para a família que está lá no conselho administrativo, caso você vá para um grande grupo. Então, toda essa postura, essa conduta, ela faz parte do DNA de recursos humanos. Tá certo, meus queridos? Estamos chegando ao primeiro momento de finalização da nossa primeira aula. Vamos para a nossa segunda aulinha. Eu não quero que vocês saiam daí não, tá certo? Ok? Vamos encerrar e voltamos em 3 minutinhos. Foi!